Casamento e felicidade. É possível? Esse é o tema da nossa conversa que eu vou ter com a professora doutora Sandra Elisa de Assis Freire. Ela é doutora e mestre em psicologia social pela Universidade Federal da Paraíba. Ela é coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Relacionamento Interpessoal, o NUPRIM, e ela é professora da graduação de psicologia e também da pós-graduação, do programa de pós-graduação da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Então, ela pesquisa relacionamentos, hein? E pesquisa também psicologia positiva. Eu já vou chamá-la. Que prazer ter aqui. Igualmente, o prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, viu? Sinto muito honrada. Eu que agradeço você ter... Agradeço ter aceito participar do livro. A gente precisa falar de coisas boas, né, Sandra? Porque a internet já está falando muita coisa ruim, a gente tem que fazer essa parte. Que bacana. Sandra. Oi, diga aí, vamos lá. Primeiramente, né? Eu acho que você nem sabe disso. Eu te conheci no Congresso Brasileiro de Psicologia Positiva, em 2018. Eu assisti sua apresentação, achei muito bacana. Eu falei assim, eu fiquei encantada, que eu falei assim, meu Deus, tem psicologia positiva com casais aqui no Brasil. Que bom. Pois é, desde 2015 que eu tenho começado, sabe, a pesquisar o interesse, né, por psicologia positiva e casais, né. Então, tem sido pesquisas bem interessantes. Então, a gente percebe, né, que também os construtos da psicologia positiva, eles têm contribuições assim, muito relevantes para a qualidade, a satisfação conjugal. Né? Então, aí a gente está tentando pesquisar. Né? Aí, aquilo que você viu no Congresso é um dos resultados de pesquisas, né, que nós temos realizados no Núcleo. Sim, sim. A gente está falando assim, de casamento, né, e felicidade, se isso é possível. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Sandra, como eu sei que você pesquisa os relacionamentos, né? Vamos falar do ruim primeiro. Vamos falar do lado ruim. Qual que é a principal fonte de insatisfação na relação? Olha só, Miriam, quando a gente estuda satisfação no relacionamento, né? O que é que os autores eles apontam? Que é um construto que é difícil de estudar, satisfação. Por quê? Porque ele tem um aspecto, né, pessoal, assim, de cada indivíduo, que pode estar relacionado com aspectos da própria família, do que a pessoa tem de herança, das expectativas que ele traz, como também pode estar relacionado a aspectos individuais do que ele espera do parceiro, do que ele espera da parceira, as expectativas que criam, porque ninguém quer criar expectativas, mas expectativas sempre são criadas, né? É bom deixar claro, faz parte, como até Ana Sui diz, né? A gente precisa de expectativa para levantar da cama, então essa questão, já me decepcionei e agora não vou criar mais expectativa, né? Então, assim, considerando esses aspectos e outros, então os autores vão dizer que satisfação é bem complexo de estudar. Então, por isso, indicar um principal fator, né, fica, assim, difícil, que pode causar a insatisfação. Mas aí eu quero destacar dois, que isso vem de resultado de pesquisas e também que a literatura mostra que é bem complexo. Primeiro, a comunicação. A comunicação, quando ela é negativa, ela vai impactar de uma forma bem ruim no relacionamento. E os estudos mostram que a comunicação negativa, né, ela é mais danosa ao relacionamento do que a positiva. Deveria ser ao contrário, mas o dano é maior, né? É aquela comunicação... Mais do que se construísse, se focasse Isso, exatamente, né? Então, por quê, né? A comunicação negativa, ela vem com muita presença de hostilidade, né? O desprezo, o ignorar o outro. Então, ela é um dos fatores que causa muita insatisfação e distancia muito o casal. Desqualifica, exatamente, Existe até estudos, né, na terapia de casal, né, os estudos de família quando começaram, então, um dos referenciais teóricos é a comunicação e é bem forte, né, da base sistêmica.
E um dos aspectos é exatamente esse, né? A comunicação, eu posso desqualificar o parceiro, não considerá-lo na relação, na comunicação, e isso traz um dano muito, assim, sério na saúde mental, né, emocional da pessoa. Então, essa comunicação negativa, eu aponto como um dos fatores, e também que as pesquisas mostram que realmente ele tem um impacto muito negativo na qualidade da satisfação do relacionamento. E outro fator também que eu destaco é o manejo do conflito. Como os casais costumam manejar seus conflitos, né? O conflito, necessariamente, quando a gente fala em conflito, geralmente, né, as pessoas pensam logo em brigas, aquelas brigas terríveis. Mas o conflito, às vezes, é uma simples discordância de opinião. E onde tem pessoas, tem conflito. Exato. Não é verdade? Exatamente. Né? Então, essa discordância, ela ocorre, eu vejo de uma forma, e é comum, isso é próprio. Né? Essa ideia, né, às vezes, assim, do ser não é? A gente sabe de ser na relação. A Ana Suya ela sempre diz, né? Quando você é você diz que é na relação, alguém está deixando de ser alguma coisa. Então, o manejo, esse conflito ocorre entre duas pessoas, entre pessoas que percebem diferente, que têm pontos de vista diferentes, né? Então, isso é no relacionamento familiar, de amizade, relacionamento de trabalho, em todo lugar a gente tem, né? Mas no relacionamento, né, eu considero um aspecto que se o casal, né, eles não encontram, né, os dois não encontram estratégias, né, vamos dizer, positivas para lidar com esses conflitos, então eles podem impactar, né, de forma bem assim, danosa a satisfação no relacionamento e isso, né, poder causar uma possível separação ou então viver uma vida inteira, o que tem muito, às vezes acontece, num relacionamento de uma má qualidade, mas convivem, apesar de tudo, seja por N motivos, né? Então eu destacaria... né? Isso, eu destacaria, Miriam, esses dois fatores, né, pelas pesquisas e também pesquisas que a gente já realizou no núcleo, né, eu considero, assim, são os principais que podem minar a satisfação no relacionamento. Tanto com as pesquisas, eu também atendo casal, e é notório a falta de comunicação. Eu sou terapeuta cognitiva, né? Então a gente vê as distorções cognitivas, a leitura mental, tipo assim, a certeza de saber o que o outro está pensando, achar que o outro tem que saber aquilo que está pensando. É notório. Não, olha, e é tão interessante você falar isso, né? Achar que o outro está pensando. Uma vez eu atendi um casal que a demanda, na verdade, eles procuraram, ela estava no processo de depressão, né? E eles foram à terapia porque ela queria, né? Ele tinha muito amor por ela e queria esse cuidado e tal, né? Mas quando eles chegaram lá, ela disse assim, Sandra, o problema é o seguinte, ela quer que eu adivinhe o que ela pensa. As mulheres, às vezes, elas traduzem, né, que, na verdade, o que as mulheres querem é serem surpreendidas. Esse adivinhar, na verdade. E esse era o problema, sabe? Esse era o problema. Assim, ele disse, ela quer que eu adivinhe o que ela pensa. Eu não adivinho porque ela não fala. Então, para você ver, né, essa dificuldade, às vezes, de expressar o próprio desejo. Aí eu cheguei, e por que você não fala? E aí teve um dia na sessão que, quando ela desceu, ele estava lá, né, esperando por ela, pronto. Então, ali o processo terapêutico caminhou, porque esse encontro, esse surpreender. Então, muitas vezes, a comunicação, se ela é uma comunicação, né, clara, então a relação, né, ela tem possibilidade de experimentar níveis de satisfação maior, né? Diferente de quando esse relacionamento não é. Né? Então, ninguém adivinha, o homem nem a mulher tem bola de cristal para saber o que o outro tem. Né? Olha, hoje eu li uma chamada, não li a matéria inteira, do Elon Musk, né, o dono lá da Tesla, dizendo que em 10 anos nós seremos capazes de adivinhar, de ler os pensamentos das outras pessoas com o chip que ele está desenvolvendo.
Então, tipo, há uma esperança. Será, hein? vamos aguardar. Eu vi hoje, eu falei assim, Elon Musk, não sei se é boa ideia, não, ler o pensamento dos outros, sei não, mas Vamos ver, né? Vamos ver se... vamos aguardar. Pensando nessa questão da comunicação, da desqualificação, né, do outro, que tanto atrapalha os relacionamentos, é possível corrigir isso? Sim, né? Com certeza, sim, é possível, né? Primeiro, a disposição do casal, porque muitas vezes o conflito também, é bom deixar claro que o conflito não implica que não exista um reparo, porque o conflito, como a gente está conversando aqui, é normal, não é? Então, muitas vezes, os casais ainda têm recursos, porque quando ele busca a terapia, na verdade, a gente vai perceber a forma como eles estão lidando, não é? Então, eles podem ter ainda essa capacidade de parar, refletir, retomar, pensar sobre isso e também, né, caso, eu sempre digo isso, se você chega num ponto que não está conseguindo, então procure uma ajuda profissional. Sim. E aí eu chamo a atenção dos estudos da psicologia positiva, né? Também, eu penso na psicologia positiva, o que me fez também interessar, né, começar a estudá-la com o casal, porque ela oferece muitas ferramentas, né, e possibilidades de que se os casais eles atentarem, eles podem cultivar, né, exatamente, vamos dizer assim, um relacionamento melhor e com mais qualidade, né, uma qualidade duradoura. Né? Então, assim, Miriam, eu penso que algumas questões, né, até no livro, né, no capítulo do livro, ali está falando na sessão, né, da terapia, as etapas, né, mas um dos aspectos até que é muito falado, né, que foi resultado de pesquisas, que é aquela atividade que aparentemente, eu sempre digo para meus alunos, parece simples, né, que é as 3 bênçãos, né, que é tão simples, às vezes as pessoas, eu não sei com você, mas às vezes quando a gente fala, parece que é uma coisa tão... Só isso, né? Só isso! Isso aí, né? Mas isso, né? Isso vai surtir efeito, né? Isso vai dar resultado para alguma coisa, mas só que aquela atividadezinha daquelas 3 bênçãos, né? Que aí, adaptada para o casal, né? Ele vai agradecer, né, ao outro, né? Então, essa gratidão, ela tem um efeito muito positivo, né? Até estudos de Barbara Fredrickson, que é um dos grandes nomes, né, da psicologia positiva e que estuda afetos positivos e negativos, né? Ela, juntamente com outros pesquisadores, realizaram pesquisa com casais, exatamente avaliando essa resposta de gratidão, né? O quanto o agradecer e o sentir-se grato impactava no relacionamento conjugal. E aí eles perceberam, né, que a gratidão, tanto é quando você vai estudar, você percebe, né, qual o afeto positivo que é mais efetivo que a gente observa no impacto do conjugal, é a gratidão. Onde agradecer é você reconhecer, né, algo que seu parceiro fez e ser grato por isso. E aí a gente percebe que, na medida que o relacionamento vai passando, parece que os casais esquecem um pouco, né? Não fez mais do que obrigação. Pronto, isso é terrível, né? Porque aí todo aquele amor inicial, que por tudo você agradecia logo no início do relacionamento, né? Parece que vai se perdendo. Então, esses aspectos, essas, né, posturas, comportamentos, né, do início. Então, a gratidão ela é muito efetiva. Né? E nesse estudo que eles realizaram, eles perceberam que o nível, né, em termos de qualidade do bem-estar que essa atividade proporcionou, porque eles pediram que os parceiros, né, por 2 semanas, eles identificassem, assim, situações que ocorressem por qual eles sentissem gratos e agradecessem. E aí eles perceberam que esse bem-estar, ele teve esse poder de durar por 6 meses, do que, né, provocou, da qualidade, dos recursos também cognitivos, que é o que Barbara Fredrickson, ela chama atenção, né, porque os afetos positivos também, ele nos dá condições para nós construirmos recursos, né, que ampliam
e dar condições para promoção, vamos dizer, desse bem-estar, né? Então, eu diria que seria dos aspectos assim que o casal poderia, né, praticar e para perceber. Agora, não agradecer por agradecer, né? Agora, tá, muito obrigado. Né? Não é, não é bem Não, assim. é a verdade. Eu sempre falo isso. É a verdadeira gratidão que transforma a vida das pessoas, Sim. não a falsa gratidão, né? A verdadeira Sim. gratidão, que é a capacidade de eu me conectar, de eu reconhecer que algo bom está acontecendo. Essa verdadeira gratidão que rompe a adaptação hedônica. A falsa gratidão é aquela assim, eu agradeço porque eu tenho internet e outra pessoa não tem. Isso daí é falsa gratidão, isso daí não muda o cérebro, não fortalece relacionamentos, não é bom para nada. Isso. E outro aspecto também é a apreciação, né? Porque foi até o trabalho que eu apresentei lá no Congresso, que a apreciação é um aspecto, né, da gratidão. E aí a apreciação é isso aí, é o que você, né, admira no seu parceiro. Então, a gente percebe também que as pessoas, elas sentem muito essa necessidade de serem reconhecidas também. De pontos positivos que ela tem, as qualidades que ela tem serem evidenciadas. Eu atendi um casal, né, eles quando chegaram, né, para o atendimento, ela principalmente, ela já vinha decidida a separar, né? Ela disse que já estava no acompanhamento com um terapeuta, um psicólogo, né? Individual, né? Mas pela insistência da família, então ela procurou. E assim, qual era a situação? Ela trabalhava, o trabalho dela era intenso durante a semana e ainda estudava à noite, e ele tinha, o trabalho dele, né, facilitava ele ter um tempo mais folgado. Aí quando chegava no domingo, que era o dia de folga deles, né? Aí ele acordava cedo e fazia o café da manhã e levava para ela na cama. Mas isso ela não valorizava. Ela achava isso, ele gosta de cozinhar. Era assim, a forma como ela, né, geralmente... Porque aí quando você atende casal também, você sabe, a gente observa não apenas a linguagem verbal, mas também a linguagem não verbal também, que ela é muito fundamental, né? Para quem trabalha com casal, está observando. Então, a expressão que ela falava para ele, né? E principalmente porque ele gostava muito de cozinhar. Era algo que ele tinha prazer de ir para a cozinha. E às vezes muitas mulheres querem, né? Os seus companheiros que cozinhem, que levem café na cama. Aí eu quase que eu dizia, eu não disse isso para ela, de mim, tanta gente que queria estar no seu lugar, né, com esse domingo aí, com esse café da manhã, mas assim, ela tinha dificuldade de reconhecer, né, ela tratava, assim, a postura que ela tinha era de muito, assim, desprezo, isso estava minando, né, chegou a ter uma traição, né, por isso que eles procuraram, por isso que ela queria separar, né, chegou a infidelidade, mas aí eles conseguiram se reconectar, né. Porque também eu acho que é bom, né, ser dito que às vezes é natural que os casais se desencontrem no relacionamento. Né? Mas o desencontro não quer dizer a ausência do reencontro. O reencontro pode acontecer, né? Então foi o caso, né? Eles se reencontraram, ela começou a atentar mais para esses aspectos, né, dele, de valorizar também mais. E aí eles conseguiram, né, sair. Então, há solução sim. Desde também que os dois também estejam dispostos, né? Isso é importante também, né? Estarem dispostos. Eu tive um paciente que eu atendi o ano passado, quando ele me procurou, não era terapia de casal. Ele e a esposa estavam a ponto de se separar, né? De se separar. E aí começou a pandemia, né? Começou o isolamento, começou tudo. Ele falou assim: agora não dá para a gente se separar, porque não dá para ver imóvel, não dá para fazer busca, tipo assim, não dá para fazer nada. Eu falei assim: olha, eu vou te ensinar algumas atividades que são importantes, tá? Para ficar um pouco mais leve a convivência de vocês. E aí eu comecei a ensinar algumas intervenções de psicologia positiva para ele. Não era terapia de casal, era só para ele. E aí ele falava para ela: olha como que eu ensinava e como que ele passava para ela, porque ele me contava. Eu falei assim: olha, a minha psicóloga está falando isso, que é uma maneira de eu aguentar olhar para tua cara. Eu não tinha falado isso.
Eu não tinha falado isso, a pessoa tinha falado que era para ficar um pouco mais leve, mas era assim que ele passava para ela. Eu falei, então eu também vou fazer, só para eu conseguir olhar para tua cara. E eles começaram a fazer as intervenções para um conseguir olhar para a cara do outro. Na cara do outro. Porque não dava para se procurar uma casa, não dava naquele momento. Sandra, nem eu acredito o como que eles ficaram bem. Um ano depois, eles ainda estão casados, eles estão bem. E ele fala, eu não acredito. Como que ficar agradecendo, ficar olhando o que ela fez de bom, melhora. O como que do tipo não atacar a pessoa e sim focar no problema faz tanta diferença. E eles estão casados ainda, e detalhe, estão bem, não pensam mais em se separar, eles estão bem. É o que você falou, há o reencontro nesse meio do caminho, principalmente casais que estão há muito tempo juntos, tem um desencontro, né? Mas é possível o reencontro. É porque eu lembro, eu tive uma professora na graduação, né, que ela dizia o seguinte, que existem, os casais eles não casam apenas uma vez, eles casam várias vezes, né, porque eu acho que tem essa ilusão, porque quando você casa, né, aí você casa, você tem 20, 25 anos, o tempo passa, você amadurece, existem as mudanças físicas que ocorrem, os filhos chegam, né, então todo aquele ciclo da vida familiar também que vai acontecendo. Então, tudo isso, essas transformações, né? Então, os casais precisam estar atentos a isso, a recasarem, a se descobrirem, a recasarem, né? Então, esse recasamento, né? Não tem as bodas, né? Que são comemoradas, a cada ano é boda disso, então, cada boda dessa é um recasamento, porque é o novo, a descoberta, a própria relação também com a sexualidade, vai se mudando, então é importante esse lidar, esse acompanhar, e isso tudo que você falou também tem a ver com a comunicação, porque aí o fato de agradecer começou a facilitar, né, e a incentivar também uma comunicação positiva entre eles. Então, aquele peso do aspecto muito negativo, de ver o outro, então, aí para você ver o efeito da gratidão, né? Como ela é benéfica e realmente os estudos, né, mostram, e aí esse casal conseguiu se reencontrar, né, ele mesmo não entende, mas muitas vezes é isso, porque o casal, quando eles chegam no momento, parece assim, que não tem mais saída, e aí eles começam a ver uma simples coisa, né, é um detalhezinho, e aí tudo muda. Porque, na verdade, eu sempre considero, às vezes é quando a gente não sabe o que fazer, a gente não encontra mais solução, então é preferível acabar tudo, terminar tudo, do que buscar possibilidades, né, desse reencontro. Então, sim. E, Sandra, você que pesquisa, né, bastante os relacionamentos, quais são os indicadores de um bom relacionamento? O que indica que existe um bom relacionamento? Aí diria, né, ao contrário do que eu falei agora, essa comunicação positiva, né, fluida. Ao contrário daquilo, né, que eu disse antes. Não, tranquilo, mas assim, é porque essa comunicação ela é muito importante. E a gente tem que ter claro, né, os mal-entendidos, eles sempre acontecem também. E como eu falei, né, inicialmente, a gente, nos estudos, né, que começaram com estudos de família, quando eles começaram a estudar a comunicação, eles perceberam que não existe o não comunicar. Então, ainda que eu não tenha uma comunicação que seja intencional ou verbal, mas eu comunico, né? Então, porque eles entendem essa comunicação como sendo um comportamento. E esse comportamento são essas expressões não verbais. Então, você percebe que muito também, né, quando existe uma clareza, né, geralmente você fala algo, mas expressa facialmente de outra maneira. O que você comunica é diferente. Então, isso... não tá falando. Né? Então, você fala algo, mas corporalmente seu corpo está falando diferente. Quando o casal tem uma boa comunicação, é mais fácil disso ser, assim, vamos dizer assim, resolvido. Porque, olha, o que é que está acontecendo? Você falou, por exemplo, que me ama, mas está com essa expressão fechada.
Por quê? Está acontecendo alguma coisa? Está com problema? Então, se o casal tem essa comunicação mais positiva, é uma comunicação mais empática, porque a comunicação positiva, ela vai me fazer ser empático com o outro. Eu não vou no ataque, eu vou esperar um pouco, né, que ele se acalme, se ele chega um pouco assim, que é assim, não bem, que eu percebo que ele não está muito bem, ou ela chega do trabalho, não está muito bem, eu quero conversar algo, então eu vou esperar um pouco, vou saber o momento certo. Até quando essa pesquisa que eu realizei, né, sobre manejo de conflito, e também afetos positivos e negativos de bem-estar, né? Porque foi essa pesquisa que a gente realizou no núcleo sobre o manejo de conflito e o bem-estar subjetivo. E aí a gente observou o quê? Que aqueles casais que, quando tem um conflito, eles procuram, né, resolver os conflitos com afeto, demonstrando essa vontade de resolver e afetivamente, afetuosamente, vamos dizer. Quando eles esperam um tempo, eles não resolvem de cabeça cheia, cabeça quente, né? Eles esperam um tempo para resolver, não é? Eles também refletem sobre o que aconteceu. Então, a gente observou o quê? Os resultados mostraram, quando eles ocorrem dessa forma, fazem assim, então existe um aumento da satisfação com a vida e dos afetos positivos. Né? Então, aí a comunicação vai facilitar. Agora, aqueles casais que evitam, foi uma coisa muito interessante, os que evitam resolver o conflito, aí o nível de satisfação de vida foi menor e os afetos negativos foram maiores, né? Então, aí eu diria... Que colocam a poeira para debaixo do tapete. Para debaixo do tapete. Tem um elefante na sala e ninguém fala do elefante. E ninguém fala do elefante, exato, né? Porque é aquele que eu chamo de engodo mental. Se a gente tocar no assunto, vai brigar, então vamos evitar. Não é assim. Isso não promove o bem-estar no relacionamento. Pelo contrário, acumula esse elefante que é invisível, viu? É um elefante, mas é invisível, que aí quando surge um fiascozinho de nada, aí pronto, aí estoura. Então, quando uma comunicação, né, não é clara, né, então isso pode levar. Então, se a comunicação ela é positiva, essa empatia ela vai estar presente, essa sensibilidade, esse querer ouvir o outro, querer compreender o outro, né? Então, esse elefante, ele não vai ficar invisível. Eles vão tentar dar um jeito de fazer esse elefante, vai dar um jeito, né? Então, eles terminam. Então, os problemas é necessário que eles sejam falados, né? É necessário que eles sejam resolvidos, não é? As famosas DRs, não é uma DR por DR, só por brigar, não. Mas é a DR tentando resolver, buscando uma resolução, né, do conflito. Do conflito. Do conflito da melhor forma. Né? Foi a primeira pesquisa que nós realizamos no núcleo, né, com os construtos da psicologia positiva. Então, eu fiquei assim, empolgadíssima, porque a gente conseguiu identificar, claro, que é uma pesquisa exploratória ainda, mas identificar que essa colocada né, essa poeira para debaixo do tapete, ela não é legal, não. Né? Ela não faz bem para a relação. Exatamente, porque é isso. Eu sempre falo da questão da psicologia positiva, né? Meus alunos sabem disso. A gente já sabe que existe o problema, mas eu vejo que a psicologia positiva, pelo menos, ela traz um olhar do tipo, ok, vamos, agora a gente já sabe que está ruim. Não vamos ficar mastigando, né? Vamos tentar solucionar, vamos qual o caminho seguir, né? Vai dando opções do que fazer. Eu sinto muita... Eu gosto muito de... Tá, e aí? O que a gente faz agora? E principalmente, Miriam, que é uma coisa que você ensina muito isso, né? Essa própria felicidade, que é algo que a gente pode viver, a gente pode construir, né? Sim. Então, eu penso que essa questão da psicologia positiva, que aí ela não vai, né? Afetos positivos e negativos, eles não estão excluindo, não são excludentes, eles estão presentes, né? É bom deixar claro isso, que todo relacionamento vai ter os afetos positivos, os negativos, os conflitos vão existir, mas, assim, o que a psicologia positiva, ela sinaliza, né, é exatamente a gente aprender a como ter uma qualidade de vida que nos faça bem. E isso, quando é feito, o casal entende isso e eles buscam isso,
Então, eles podem exatamente experimentar, né, diante dessas agruras de uma pandemia que a gente está enfrentando, né, que a pandemia trouxe esse impacto grande nas famílias, então foi uma coisa nova, de repente, né, todo mundo trabalhava fora, agora é tudo dentro de casa, então a casa virou tudo, virou trabalho, é lazer, é escola. Então, assim, foi algo que impactou muito, a gente sabe, os relacionamentos, as famílias, né, mas aí a psicologia positiva, né, ela vem, como você bem falou, né, dessas orientações que você deu para esse casal, né, dessas atividades, então ela possibilita isso, né, a ver algo bom dentro de um caos, mas tem algo também que é bom e algo que pode me fazer bem. Então, eu acho que por isso que é interessante estudar. Tem algo bom que coexiste com algo que não algo está tão que não, bom. Isso, que não, exatamente, ótimo, exatamente. E em termos assim de emoções positivas, Uhum. quais são as que mais contribuem para o fortalecimento das relações? A gratidão, né? A gratidão, a apreciação, né? É como eu digo, a gratidão, ela... até eu falo do estudo de Gottman, né? Que ele realizou, até eu cito ele no livro, né? Gottman é um dos grandes nomes, assim, de estudos, né, de relacionamento. Ele estudou por mais de 30 anos, né, relacionamentos, assim, amorosos, né, o que faz, né, a promoção do bem-estar e da satisfação no relacionamento. E aí ele exatamente identificou isso, né? Ele propôs esse modelo, né, de um modelo de afetos positivos e negativos, né? E até a Barbara Fredrickson e outros autores vão falar de 3-1, mas aí no relacionamento, a pesquisa que ele fez, ele coloca de 5-1, a cada 5 afetos positivos, um negativo, né, para equilibrar. E aí ele observou que é importante, né, que o casal ele cultive esse ambiente que ele fala de apreciação, que é exatamente isso, né? Essa apreciação que, infelizmente, ao longo da relação, a rotina, quando o casal não está atento, acaba a rotina abocanhando esse aspecto, né? O dia a dia, a gente sabe que não é fácil, não é? Não é que você... E quando eu falo isso, não é para você manter aquilo do início, porque é um erro também que eu considero, né? Os casais, às vezes, eles... a gente não é mais aquele do início. Claro que não é do início. O do início era outro, né? O do início... Era outro, você pensava de outra maneira. Pensava diferente. E outra coisa, né? Aí tem aquela... Eu sempre digo para os meninos, você chamava para ver a lua, né? Menina, na hora você ia, não tinha tempo ruim, via a lua, mesmo que estivesse chovendo, você saía, vai parar de chover, a lua vai estar lá, então você via a lua, via o sol, via tudo. No passar dos anos, né? Às vezes se vê a lua, quem vê a lua? Não, tá bom, esse negócio de antigamente, né? Então, muitas vezes é bem complexo, e isso acaba minando, né? Mas aí mina, e aí aquilo que eu admirava, porque tudo a gente admira, você é lindo, você é maravilhoso, a pessoa não está nem arrumada direito. Ah, mas tá lindo, não tem, você é lindo de qualquer forma, né? E você elogia e tal. Então, Gottman, ele chama atenção para isso, que é importante cultivar esse ambiente que ele chama de apreciação, um ambiente que tenha essa admiração, que tenha essa gratidão, esse reconhecimento por aquilo que o outro faz. E ele identifica isso, né? Aí, tanto a gratidão como o perdão também, né? Que vem a questão do perdão, né? Que é importante também, né? Porque as situações, elas ocorrem, né? Agora, eu queria chamar a atenção, que é até algo, né, que eu chamei a atenção quando eu apresentei sobre apreciação, né, que não é foco, mas eu vejo que alguns pesquisadores, até aqui no Brasil, quando estudam psicologia positiva, já chamam atenção para isso, que é importante também verificar onde esses afetos eles estão sendo praticados, né? O contexto, porque, por exemplo, em contexto de relacionamentos abusivos, né, que a gente viu muito, que aumentou muito nessa pandemia, né, a violência contra a mulher. Então, em contexto de relacionamentos onde existe violência, então alguns autores já vão falar que talvez esses afetos, ainda que eles, né, eles promovam coisas boas, mas em contexto de violência, eles podem ter um efeito contrário, porque pode levar a pessoa a permanecer num relacionamento que não é legal. A isso precisa ter um cuidado, né? Então, eu só chamando a atenção.
Seria o lado sombrio, Sombrio. da apreciação. Isso. O lado sombrio. Isso. Daí Da eles gratidão. ficam notificados porque eu não vou denunciar aquela pessoa que eu tanto Isso. aprecio. Isso, Sim. né? Então é bom tomar cuidado. Então Gottman, ele chama atenção, né, para esse aspecto, e ele percebeu que isso traz muita qualidade no relacionamento e nesse aumento do nível de satisfação. Então eu destacaria porque é o que as pesquisas, né, mostram mesmo, né? Os estudos de Barbara Fredrickson e outros mostram que a gratidão, ela vem muito assim, né, como um dos principais afetos estudados, e o impacto que ela causa, promove, né, na qualidade dos relacionamentos é bem expressivo. Não, e não tem nada mais gratificante do que você ser visto de uma maneira positiva, né? Não tem nada mais reforçador, né? Isso não só em relação a marido, mas filhos, enquanto família, porque você é visto. O que mais dói é não ser visto, é você ter a sensação de que você é invisível, porque daí gera o desamparo. Agora, quando você é visto, a pessoa te agradece, o mínimo esforço que você fez, como se fosse o preparar o café, do tipo, olha que bacana, eu vejo, eu vejo você, né? Essa sensação de ser visto é o que gera conexão e é o que traz tanto bem-estar, né? De ser visto. Sim. E outra coisa, Miriam, todo mundo tem algo de bom, né? Não existe esse fulano só tem defeito e não tem virtudes, não existe, né? Todos nós temos nossos defeitos, nossas falhas, mas também temos nossas virtudes, né? E essa questão que você está chamando a atenção desse ser visto, né? Você é visto como uma pessoa que tem qualidades. Então, às vezes as pessoas, né, elas trazem, porque, como eu falei no início, né, às vezes o aspecto da satisfação está muito relacionado com aquela herança de família que eu trouxe, ou seja, o modelo de casamento que eu vi dos meus pais, né, ou eu quero repetir, ou eu não quero repetir no meu relacionamento. Mas o modelo está, né? Sempre assim, né? O modelo está vivo. Ou eu quero repetir, ou eu não quero para mim. Ou eu não quero repetir. Exato, né? Que a gente traz, não tem como, né? A gente traz porque foi a forma como a gente percebeu e aprendeu. Então, muitas vezes, né, aí é a dinâmica, aí não vamos entrar em detalhe, porque é muita coisa, né, a gente consegue, mas assim, tem muitas pessoas que vêm com aquela sensação de que ela não tem nada de bom para oferecer, ela ouviu tanta coisa assim na vida, quando ela vai para um relacionamento é como se isso, né, se repete, ela se percebe que não tem nada de bom. Então, cada coisa é porque a culpa é dela. Então, assim, é bom chamar atenção para esse aspecto, porque a gratidão também, ela contribui para que a pessoa também perceba, né, que ela faz coisas boas. Ela perceba que aquilo, né, muitas vezes, e quando a gente estuda apreciação, o que é que a gente percebe, né? Quanto mais você aprecia e quanto mais o outro se sente apreciado, mas a resposta vai ser positiva a isso. E é um dos aspectos que mostram, né, as pesquisas mostram que fortalece o relacionamento, o compromisso, né, é algo que contribui também para o fortalecimento do compromisso no relacionamento. Né? Então, essa questão do ser visto, ser valorizado, né? Por isso que eu digo, eu acho que toda relação sempre tem a saída, não existe, eu não considero essa questão do não existir possibilidades, né, de superar um problema, só se não quiser, também tem isso. E, além disso tudo que a gente conversou, é possível ser feliz no casamento? Sim. Vivenciar a felicidade no casamento? Sim, né? Eu seria assim, até incoerente com o que eu falei, dizer que não, né? Sim, porque quando a psicologia positiva também vai estudar a felicidade, né? Ela depois entende que a felicidade seria esse bem-estar, né? Sim. E aí a gente percebe, né, que o bem-estar, né, é uma busca também individual da gente entender, né? Entender aquilo que me faz bem. Eu acho que uma coisa que é importante para o casal, né? Essa consciência, tudo bem, estão vivendo, é uma vida a dois, existem coisas em comum, você tem que pensar, não é? Tem que ceder algumas coisas para viver, claro, mas você é uma pessoa e o outro é outra pessoa. Então, eu acho que a felicidade, né, começa também daí, de eu ter essa consciência, que o outro é diferente de mim, que por ele ser diferente, isso não é problema,
não é? Porque, às vezes, assim, eu tenho que pensar da mesma forma, gostar das mesmas coisas. Isso não existe, né? Eu penso que começa aí, né? Percebendo dessa maneira. Então, uma vez que essa busca ela se dá também de uma forma individual, sim, né? A exemplo desse exemplo, né, que eu achei bem interessante que você trouxe, só o fato de você orientar em tarefas que um deles começou a fazer, um só, a relação já mudou. Sim. Então, já mudou, quer dizer, aquela ideia inicial de pensar em separação foi descartada. Né? Sim, então, são, como eu falo para os meus alunos, para minhas alunas, a gente estuda, mas parece que na hora que a gente vê na prática, o paciente parece que ensina mais para você do que aquilo que você lê. É do tipo, olha, funciona mesmo? Não, com certeza, né? Porque aí a gente vê, né, que realmente a coisa, né? Então, é por isso aí, né, que a gente percebe, né, que é possível sim. E aí até aí falar de outra pesquisa que nós realizamos, né, que foi exatamente sobre o status, né, a satisfação com o status civil e o bem-estar subjetivo, tentando, né, que foi as pesquisas que Seligman e os colaboradores na época fizeram, né, mostrando que as pessoas casadas apresentavam um nível de bem-estar, né, ou de felicidade mais elevado quando comparado aos solteiros, né, viúvos e divorciados. Aí a gente tentou fazer, né, muito, de uma forma muito assim ainda embrionária, né, tentar verificar o quanto, né, a satisfação com status civil, né, no caso casado e tal, o quanto a pessoa, o nível de bem-estar, né? E eu lembro que meus alunos, na época, não, professor, os solteiros, porque hoje em dia esse negócio de casar, né, tal, tudo bem que nas pesquisas mostram que o casamento, ele não está em primeiro lugar no ranking, mas ele ainda continua no ranking de realizações que a pessoa queira. E aí a gente utilizou, né, uma medida, né, que verificava essa satisfação com o estado civil e as medidas de satisfação com a vida e de afetos positivos e negativos. E aí a gente verificou, né, isso, foi nessa direção. As pessoas realmente casadas, elas apresentaram um nível de satisfação, né, de bem-estar subjetivo maior quando comparadas com as pessoas solteiras e as divorciadas. Não é que as divorciadas e solteiras não apresentassem nível de satisfação, não. Não é que elas eram infelizes, não. Elas apresentavam, mas as casadas se sobressaíram, né, nos resultados. E algo que a gente viu, que os autores também falavam, chamavam atenção, né, que essa questão dessa felicidade no casamento ou não poderia estar muito relacionada ao desejo que a pessoa tem de construir um relacionamento, de estar casado. Porque até os divorciados, né, da pesquisa, não foram muitos, mas os que participaram, que apresentaram um nível de bem-estar, né, também elevado, a gente tinha feito uma pergunta, né, antes também, para que eles dissessem se o casamento era um desejo que eles tinham. E muitos responderam que não. Então, a gente percebeu que o divórcio, nesse caso, foi interessante porque ele não queria também estar casado, né? Então, baseado no resultado dessa pesquisa que a gente fez, né? Então, sim, é possível, sim, ter esse bem-estar e essa felicidade no casamento, desde que queiram também. Desde que o casamento, né, seja uma ideia interessante também, é necessário também o querer estar na relação, né? Porque aí vem aquela questão que até a gente conversou no início, né? Tem aqueles casais que empurram com a barriga. E é bem complicado, né? Quando se empurra com a barriga, então, tudo bem que até os estudos, né, de Stenberg, quando vai falar sobre o amor e tal, o que ele observou, quando existe apenas, né, o compromisso e a intimidade, sem essa paixão, né, fica esse amor vazio, oco. E aí, eu estava lendo uma autora, né, ela estuda psicologia positiva. Aí, como reacender? Eu estava vendo como, de uma certa forma, essa paixão a gente pode, né, reacender, né? E é algo que ela sugere, né, que é também uma tarefinha que eu achei bem interessante, é construir um portfólio da positividade, né? Que esse portfólio seria o quê? Colocar fotos, né? Depois eu disse, fotos que foram marcantes, de épocas que foram marcantes, letras de música que marcaram época, né? Registros, seja com os filhos, se tem filhos. Então, esses momentos
que foram agradáveis no relacionamento. Não para ficar presa ao passado, não, mas para resgatar quantas memórias positivas e bonitas, né, foram construídas, o que levou, assim, a esse encontro, ao encantamento, não é? Para ver o que é que encanta ainda, porque existe encantamento no presente. Eu tenho um aluno que disse assim, professor, você é muito romântico. Eu digo, não, menina, eu acredito, né? Eu acredito, mas é isso, eu acho que as pesquisas também mostram isso. Então, são essas coisas que são tão simples, né? Eu achei muito interessante quando ela vem sugerindo esse portfólio da positividade. Então, esse resgate, sabe? De algo. E é até uma maneira, né? Esse portfólio eu tô aqui, você está falando, eu estou pensando, o portfólio da positividade é uma maneira de se compartilharem juntos, né? O savoring, que é um estado mental super positivo. Você compartilha juntos, você saboreia, você amplia. Né? Sim, exatamente. E dá condições para construir outras coisas, o que pode, a partir daí, a estar saboreando no presente, né, coisas novas. Quando eu me formei logo, né, recém-formada, eu trabalhei com um grupo de casais, eram 10 casais, né, 20 pessoas ao todo. Foi a primeira experiência, né, muito desafiador para mim. Mas tinha um casal que eles tinham quase 20 anos de relacionamento, né, tinha de tudo, tinham recém-casados a esse casal que tinham quase 20 anos. E eu lembro, né, que eram pessoas de classe média, né, baixa, e eu lembro que eu dizia, olha, né, o que é que vocês podem, né, estar fazendo para estar resgatando? E ele disse assim, Sandra, a gente não estava com dinheiro, né? A gente não estava com dinheiro, mas o que eles fizeram? Eles foram no sábado à noite na praia, tomaram água de coco. Eu disse, gente, água de coco não é caro. 2, 3 reais vocês têm para pagar. Aqui em São Paulo é 8. Mas na época faz tempo, viu, Miriam? Mas faz tempo isso. Eu digo, vocês têm o dinheiro, olha. Eu disse, a lua não é privada, a praia não é privada. Você pode chegar lá. E eu achei engraçado que eles fizeram isso, sabe? Ele pegou a Mortobello com ele. Aí, e quando foi no próximo encontro, eles trouxeram para o grupo, né? Eles trouxeram um casal de quase 20 anos, né? Que eles traziam muitas marcas, assim, tiveram muitas situações difíceis, de mágoa, de ressentimento, que foram trabalhadas no grupo, não é? E foi muito bonito, eu achei muito bonito, esse reencontro deles, né, já numa maturidade, os filhos também já adultos, já. E aí eles se reencontrando, indo na praia, algo que eles faziam, né, e foi tão bom, não gastaram muito, não foi, porque às vezes a gente pensa, não, eu quero fazer aquela viagem, né, vamos para a Europa, vamos rodar o mundo, tudo bem, é ótimo, rode o mundo, vá conhecer os lugares que você queira conhecer, isso não é errado. Mas muitas vezes não é o quanto, são coisas, né, tão simples, né, que surpreendem e que isso promove o bem-estar do relacionamento e promove essa felicidade que a gente está falando aqui, né, na relação. Então, tem algumas coisas que eu falo, tanto aqui em casa, como também para os meus pacientes, para os meus alunos, eles são algumas falas. Eu falo assim, gente, tem 2 coisinhas, menos é mais. Tá? Menos é mais e antes feito que perfeito. Porque fica nessa coisa assim de querer fazer a perfeição e não faz nada. Então, antes feito do que perfeito e menos é mais. Vamos nos conectar. Parece piegas, né? Mas é que nem a plantinha. Você tem que cuidar, tem que ir lá ver se essa água tá na medida certa, tem que olhar, tem que ver a plantinha. Né? Assim, exatamente. É porque, assim, essa questão que você, né, coloca esse menos é mais, é bem interessante, porque às vezes a gente acha, eu não tenho dinheiro para fazer isso agora, então aquela viagem, porque aquela viagem, muitas vezes você até faz a viagem, mas lá não tem o sentido, está vazio da mesma forma. Se né? você não enxerga, não importa, se você não enxerga o outro, se não vê o outro com positividade, se você não enxerga com gratidão, não importa se você está aqui na tua casa ou se está em outro lugar do mundo. Outro lugar treinar do mundo, o olhar depende do lugar. Sim. Então, assim, é muito interessante, assim, ao longo, né, das experiências também que eu fui tendo com atendimento de casal, né, e percebendo que são coisas, assim, tão simples, né. Esse casal mesmo que eu falei para você, que ele fazia o café da manhã, né, eles se reencontraram e um dia eu fiz para eles, né, eu propus para que eles fizessem, como já estava avançando já tinha, né, algumas sessões,
e eu propus para que eles renovassem os votos na sessão, né? Fale o que vocês querem um para o outro. Eu me afastei um pouco, né, deles, fiquei mais distante deles. E ela falou assim, Sandra, a gente nunca, no início do nosso casamento, tinham 5 anos de casados, né? No início do nosso casamento, a gente não fez essa renovação dos votos. E aí eles tiveram a oportunidade, assim, de falar o que eles queriam, de dizer naquele momento que eles estavam dispostos, entendeu? E aí eles se reencontraram. É um reencontro. Né? Esse reencontro. Então, eu penso sim que o casamento e felicidade é possível, sim, não é impossível, né? Mas é isso, essa também, esse estar disposto, não é? É estar disposto a isso, né? Se não tiver, aí fica mais difícil. Não é impossível. Eu tipo assim, aí complica. Aí fica mais difícil, né? Mas estando disposto, sempre tem um meio, um caminho para chegar lá. Ai, que bacana. Sandra, adorei. Eu também adorei. Uhum. Muito bom, muito obrigada por você compartilhar seu conhecimento, parabéns pelas pesquisas. Eu gosto que as pessoas saibam o quanto que a gente está fazendo psicologia positiva aqui no Brasil, tem muita coisa bacana que a gente está fazendo aqui. Obrigada, assim, até pela profissional que como você tem sido respeitada e assim, tem levado, né, estudado a psicologia positiva também de uma forma séria, sim, mostrando de uma forma, né, séria, científica. Então, assim, para mim também foi um prazer, viu, pelo convite. Muito obrigada, Sandra. Um beijo grande. Um beijo. Tchau. Tchau.